Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje vídeo de número 3 da sequência que eu tô falando como você faz para ser reprovado na segunda fase do AB. Vem aqui que eu já te explico o que é isso. Então, pessoal, tô gravando uma sequência de vídeos aqui em que eu tô dando várias dicas para que você não seja reprovado na segunda fase do AB. Claro, eu tô falando os erros que os estudantes mais cometem que levam ele à reprovação. Então já deixa o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações e também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Então, pessoal, vamos lá, sem mais delongas. Dica de número 1, aquele estudante que perde pontos por coisas simples. Pessoal, na segunda fase do AB, tem algumas coisas que simplesmente não dá para você perder ponto. Por exemplo, na peça prática profissional, toda prova você vai ganhar aí 0,10 ou então 0,20, porque você tem que fazer um endereçamento, você tem que fazer a qualificação, e isso não dá para você perder ponto com isso. Então estude bastante competência material, competência hierárquica, competência territorial, para você garantir o 0,10 ou então 0,20 do endereçamento. Nunca se esqueça de fazer a qualificação das partes, que isso também é pontuado. E sempre ali no fechamento também tem alguns itens que são mais ou menos padrão. Claro que isso vai depender de cada disciplina, mas geralmente você tem que pedir a citação da parte contrária, se for uma petição inicial. Tem alguns casos que você tem que pedir a intimação do Ministério Público, intimação da Fazenda Pública, a procedência ou então a improcedência dos pedidos, dependendo se é uma petição inicial ou se é uma contestação. Se é um recurso, você tem que lembrar que você tem que pedir para o recurso ser conhecido, ser provido. Às vezes você tem que pedir para que a sentença seja anulada ou então que ela seja reformada. Então esses detalhes você não pode esquecer. Numa petição inicial, por exemplo, tem alguns itens que são padrão. Você sempre vai ter que colocar o valor da causa, não pode esquecer do valor da causa. Nas petições em geral, você sempre vai pedir o protesto por produção de provas. Protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Aquele fechamento que é padrão, local, data, advogado, OAB. Toda petição, se é petição inicial, defesa, recurso, interlocutória, sempre você vai fechar com local, data, advogado e OAB. Pessoal, com isso, endereçamento, qualificação, esses pedidos bem simples, bem básicos, às vezes você ganha um ponto. E um ponto faz diferença demais. Toda edição tem gente que é reprovado por 0,05, 5 décimos. Se você garante um ponto, a sua aprovação está muito mais próxima. Então não perca ponto por esses detalhes, ok? Tem um detalhe que é muito importante, que muita gente às vezes é reprovado por causa disso, que é não levar somente um vade-mecum. Você sabe quantos vade-mecums você pode levar lá no dia na hora da prova? Comenta aqui embaixo. Você acha que é 1, 2, 3, 4? Não tem limite. Quer levar 5? Pode levar 5. Ninguém vai te impedir, porque o edital não limita. Agora, é claro que não faz sentido você levar vários, né? O que eu sempre dou de sugestão para os meus alunos é que leve um vade-mecum geral, aqueles genéricos, e um vade-mecum específico da sua disciplina. Por exemplo, vou te mostrar aqui. Esse aqui é um vade-mecum genérico, tá? Por que genérico? Porque ele não é específico de nenhuma disciplina. Ele tem todas as disciplinas, né? Vai ter várias leis, Constituição, Código Civil, um monte de legislação complementar, súmulas. É importante você levar um vade-mecum desses aqui. Agora também é muito importante que você leve um vade-mecum específico da sua disciplina. Essa aqui é uma CLT, é muito boa, por sinal. E aqui ele é mais voltado para a área trabalhista, por mais que tenha Constituição Federal, ele também vai ter o Código de Processo Civil, ele tem um monte de legislação, só que ele é mais voltado para essa área trabalhista. Agora, por exemplo, esse material aqui, ele não possui o Código Civil. E vamos supor que caia alguma coisa de dano moral e você tenha que fundamentar lá no 186 ou no 297 do Código Civil. Nesse material você não iria encontrar, então você volta para o seu vade-mecum genérico, que nesse aqui vai ter. Então por isso é muito importante que você sempre leve 2 materiais na hora da prova. E tem um outro detalhe também. E se o examinador está aplicando ali a prova, o fiscal de prova, aliás, ele olha o seu material e ele fala, aqui tem algo que não pode, aqui tem uma marcação que está incorreta, vou tomar o seu material. Então esse seu material aqui você não vai poder utilizar. Como que você faz a prova sem ter nada de material? Pelo menos você vai ter um outro material de reserva. Então sempre importante, leve 2, porque isso aqui vai ajudar demais, tá bom? Outro erro que vários estudantes cometem é se preocupar demais
demais com a estrutura da petição e esquecer do que mais importa, que são as teses. Pessoal, são as teses que vão te aprovar, não é a estrutura. Inclusive, geralmente, tempos que a FGV não cobra, não pontua estrutura, tá? Normalmente isso não é pontuado. Então, mesmo que você faça uma estrutura incorreta, as suas teses ainda assim serão pontuadas. Então, eu vejo muito estudante fazendo o seguinte, vem aqui, ele pega a prova dele e aí ele começa, ele primeiro vai fazer o rascunho. Ele fala, eu tenho que fazer uma petição de interposição. Na minha petição de interposição, porque é um recurso, eu vou começar com endereçamento, aí depois eu vou fazer qualificação. Nossa, e agora? Depois? O que eu faço? O que eu tenho que colocar? E ele fica ali 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Pessoal, não importe com isso. Se você não tá lembrando bem qual que é a estrutura, continua fazendo as suas teses de mérito, tá? Porque é aí que tá a sua aprovação. Outra coisa que eu sempre costumo dizer, tem muita gente que acaba tentando decorar estruturas de peças. Isso não é necessário. Se você souber bem fazer uma petição inicial, uma contestação, um recurso, você vai fazer 95% de peças de qualquer disciplina, porque toda petição inicial tem a mesma estrutura, pessoal. Tem endereçamento, qualificação, e aí você vai fazendo as suas teses e depois pedido. Toda contestação também tem a mesma coisa. Os recursos são praticamente os mesmos. No recurso você tem que tomar alguns cuidados, é claro. Tem recurso que é protocolado no juízo ACO, você tem que fazer petição de interposição. Tem recurso que já é protocolado diretamente no juízo oitiquém, que aí não tem petição de interposição. Algum recurso vai ter um requisito específico, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então foque em entender bem as estruturas principais de petição inicial, contestação, recurso e petição interlocutória, que é uma petição simples ali no meio do processo, tá bom? Tem algo que é muito importante, eu falo sempre para os meus alunos. Entenda a diferença entre direito material e direito processual. Tem muita gente que não consegue fazer essa diferenciação e é extremamente importante que você saiba diferenciar bem o que é direito material e o que é direito processual. Por que você precisa saber essa diferença? Porque a segunda fase do OAB vai abranger tanto a parte material quanto a parte processual. Inclusive nas questões é muito comum que a letra A trate de direito material, por exemplo, e a letra B trate de direito processual. Então o erro que eu vejo vários candidatos, vários estudantes fazendo é questão quer saber alguma coisa de direito processual e ele vai lá e responde alguma coisa de direito material. Pessoal, direito material é aquele que fala o porquê que aquela pessoa vai ter determinado direito ou não. Qual é o direito daquela pessoa? É o Código Civil, por exemplo. Já o direito processual é como que o processo vai se desenvolver. É o Código de Processo Civil, por exemplo. Já a CLT tanto tem normas de direito material quanto de direito processual. É importantíssimo. Por exemplo, vou mostrar uma questão aqui da segunda fase para vocês. Essa questão aqui, a questão A, ela é uma questão de direito material. Olha só. Em relação ao pedido de diferença salarial, qual a tese jurídica que você apresentaria? Porque ele não está falando nada de processo, ele não quer saber qual é o recurso, se é uma petição, nem nada disso. Ele quer saber qual é a tese, é uma tese aqui da diferença salarial, obviamente é de direito material. Basicamente, aqui você vai ter que falar, você aqui nesse caso é advogado da empresa, por que esse empregado que não tem direito à diferença salarial? É direito material. Quando você vem para a letra B, caso o pedido de diferença for julgado procedente e o juiz tiver concedido na sentença, olha aqui, palavrinha processual, a requerimento da autora, tutela de evidência, opa, olha aqui, palavrinha processual, para pagamento imediato do direito, qual medida jurídica? Medida jurídica, palavrinha processual, você adotaria? Basicamente aqui, pessoal, ele quer saber qual é o recurso. Se você, primeiro, se cabe recurso ou se não cabe recurso. Se cabe recurso, qual é o recurso que você vai apresentar, tá? Então ele não quer saber nada do direito material. Então tem muita gente que lê essa letra B aqui e vem falando, não, mas aqui a Letícia, ela não tem direito à diferença salarial. Não é isso que o examinador quer saber. Ele só quer saber qual é o instrumento jurídico que vai atacar essa decisão, essa sentença aqui. É um recurso? É um agravo? É o quê? Qual medida jurídica processual? Então é muito importante você entender essa diferença para conseguir responder corretamente, principalmente as questões da segunda fase, tá bom? Quando eu estou analisando provas da segunda fase do AB dos meus alunos, eu fico muito irritado quando eu vejo que alunos não respondem o que foi perguntado. Pessoal, principalmente nas questões da segunda fase do AB, se a prova está perguntando A, você tem que responder
responder sobre A, você não tem que responder sobre B. Então tem muita gente que não consegue interpretar o texto das questões e acaba sendo reprovado porque responde o que não foi perguntado. Esse é um detalhe que parece ser muito simples, mas muita gente comete esse erro. Vou colocar na tela aqui um exemplo para vocês. Olha só. Essa aqui é uma questão da segunda fase de Direito do Trabalho. Vou só explicar rapidamente aqui. Percival é dirigente sindical, daí aqui ele trouxe uma informação aqui sobre paralisação, sobre greve, tá bom? Aí aqui, a letra A, caso você fosse contratado por Percival para defendê-lo, qual instituto jurídico preliminar você apresentaria? Que tese de mérito você apresentaria em favor de Percival na defesa do inquérito? Olha só, aqui Percival sofreu um inquérito judicial para apuração de falta grave, ou seja, a empresa que está falando que ele cometeu uma falta grave e entrou com um processo contra ele, tá? Aí aqui na letra A, não está querendo saber se ele cometeu falta ou não. O que aconteceu? Muita gente, na hora de responder essa questão, colocou: Percival não cometeu falta grave. Por não ter cometido falta grave, ele não pode ser demitido por justa causa. Pessoal, não é isso que a questão quer saber. A questão quer saber qual instituto jurídico você vai alegar. É uma questão processual. Você tem que alegar aqui processualmente o que deve ser alegado. É o que? É prescrição? É decadência? É preliminar? É litispendência? O que é? O que você não tem é que tentar responder o que a questão não está perguntando. Mesmo que você erre, você tem que responder aquilo que está sendo perguntado. Isso é o básico, tá? Sem isso, você jamais vai conseguir acertar uma questão da segunda fase do OAB, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários aqui embaixo e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.